Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Cleberton Bianchini, sou um dos idealizadores da Recic, Gestão de Resíduos. Estamos produzindo uma série de vídeos para falar sobre diversos temas e na busca ou na tentativa de contribuir para o compartilhamento de informações ou de conhecimento. E então, com isso, a gente convidou aí diversos especialistas em suas áreas e vamos então tentar fazer aí uma boa conversa, uns 10, 15 minutos de bate-papo. Então, hoje a gente vai falar sobre reciclagem com a Nicole Portela. Ela é engenheira ambiental, é mestre em ciências atmosféricas, fundadora da Nuvem Ambiental e embaixadora Lixo Zero em Porto Alegre. A Nicole é uma profissional inquieta, ela está envolvida em diversos projetos. Vamos colocar no vídeo aqui a descrição de todos os projetos que ela participa, um pouquinho do histórico dessa guria que não para nunca, e também de como fazer, como contatar ela. Bueno, Nicole, eu vou iniciar então já colocando na fogueira, né? Eu queria saber aí o que é a reciclagem e qual a sua importância, e de pronto eu já te agradeço por ter aceito o convite. Então, a palavra é sua aí, o que é reciclagem e qual a sua importância? Oi, Cleverton. Oi, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Bueno, reciclagem, né? Reciclagem é um conceito muito amplo. E aqui, trazendo para a série que a Recic está organizando, parabéns, inclusive, pelos temas trazidos, e acompanhem todos, porque são muito legais. Reciclagem bom, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos e nela nós temos uma série de princípios que a gente segue, né? Primeiro, a gente precisa repensar, nós precisamos reduzir os resíduos, reutilizar, e lá depois a gente pensa em reciclar. E aí a gente está falando aqui sobre resíduos, mas reciclar pode ser para muita coisa, né? Então, quando a gente fala sobre reciclagem, a gente pode trazer a conotação tanto para reciclagem de resíduos orgânicos, que aí são os nossos cascos de frutas, né, vegetais, restos de alimentos, sobras orgânicas no geral. Então, a gente consegue fazer a reciclagem disso, desses resíduos orgânicos, que na nossa casa é ideal que a gente separe eles para fazer uma compostagem, né? Que aí entra já um pulo da Recic que faz esse tipo de serviço nossa, é maravilhoso, é um diferencial, assim, para quem trabalha com isso. Então, uma fração dos resíduos é orgânica, vamos reciclar os orgânicos através da compostagem. Outra fração que nós falamos, que aí o buraco é mais embaixo, porque são vários tipos de resíduos são recicláveis. E a reciclagem, aí ela é muito diferente para cada tipo de material. Então, nós entramos lá atrás com o conceito de lixo, né? Que lixo é algo que o homem inventou. Então, lixo, na verdade, não existe. Na natureza, a gente trabalha com a economia circular, que tudo é nutriente, né? Então, tudo é nutriente, tudo tem um ciclo, e, por exemplo, os orgânicos que voltam para a terra como nutriente. Então, por que a gente não utiliza esse conceito também para a garrafinha PET, para o papel, né? Então, ao invés de chamar de lixo, eu começo a chamar ele de resíduo e eu venho para o final e chamo ele de material. Então, eu não tenho mais lixo, eu nem considero mais tanto um resíduo, porque, né, eu começo a enxergar aquilo como material, um material reciclável. Então, aí o papel, ele é reciclável, o plástico, tem vários tipos de plástico, alguns têm viabilidade técnica e econômica para reciclagem, outros não. Enfim, os materiais recicláveis. Então, na nossa casa, a gente já separou os orgânicos, agora a gente separa os recicláveis, que são secos. Então, é importante manter eles sempre limpos e organizados, né? Para poder viabilizar a reciclagem deles. Se tu tem dúvida, eventualmente, se aquele material é reciclável ou não, deixa ele limpo e organizado e encaminha para a coleta seletiva, né, ou para um catador, enfim, que eles vão saber decidir se vai ser reciclado ou não. Então, na dúvida, deixa lá que eles vão decidir. E aí tem uma terceira classificação, que muitas vezes não é vista como uma terceira, e é confundida, né, com
com o resíduo orgânico, mas na verdade é o rejeito, que é o resíduo do banheiro, por exemplo, né? Papel higiênico, fralda, né? Então isso tudo é rejeito e não é aquilo que não tem viabilidade técnica e econômica para reciclagem, que é o que a gente traz aqui. E a importância da reciclagem é desviar todos esses materiais que têm um potencial de reciclagem, desviar eles do aterro sanitário, ou dos lixões, ou até mesmo da incineração. Então, esse é o grande papel da reciclagem, né? É fazer com que tudo continue circulando como nutrientes, continuando nutrindo as indústrias, nutrindo os alimentos, né? As pessoas através de alimentos, enfim, a terra, enfim, nutrindo os novos ciclos que eles tanto merecem, certo? Assim como a gente recicla lá os nossos também pensamentos, a gente precisa reciclar os nossos materiais em casa. Então, eu acho que tudo faz parte de um conceito muito amplo, mas para resíduo, para material, eu acredito que isso seja uma abordagem bem ampla, assim, que fecha tudo. Perfeito, a reciclagem é extremamente importante, né? Não só para desviar os materiais do aterro sanitário, mas, enfim, reaproveitá-los, né? Dar um outro fim, dar um fim mais nobre, ao invés de aterrar, né? Porque se a gente está enterrando resíduo, a gente está enterrando dinheiro, né? E quem aqui gosta de enterrar dinheiro, né? Então, e tu falaste, então, da questão da reciclagem. A gente sabe hoje que o Brasil é referência mundial em reciclagem de alumínio, né? E aí tem diversos estudos que falam da importância e dos números envolvendo a reciclagem, né? Saiu aí um estudo do próprio Ministério do Meio Ambiente que mencionava, né, que a gente deixa de retroalimentar, né, ou de ingerir de novo na cadeia cerca de 8 bilhões de reais, né, por ano, da questão que a gente não faz a reciclagem. Então, se tu pudesse aí abordar um pouquinho esses números, Nicole, tipo, como é que é em Porto Alegre, né? Quanto de resíduo é reciclável, né? Hoje em Lajeado, só para ter um título de comparação, né? Nós geramos aqui e enterramos cerca de 20 mil toneladas de resíduos por ano. Deste total, apenas 3% é reaproveitado na separação, lá na central de triagem do aterro sanitário, né? Tu tem alguns números, assim, do Brasil, ou mesmo de Porto Alegre, para falar sobre isso? Legal. Então, vou chegar nesses números de Porto Alegre também, mas para a galera ter noção, assim, no Brasil, a nossa realidade é bem dura, porque ainda no Rio Grande do Sul nós temos muitas cidades que são atendidas por aterro sanitário. Beleza, o passivo ambiental é menor, mas não deixa de ser um passivo ambiental e um custo super alto. Mas a maior parte do Brasil é atendida por lixões, infelizmente. E a gente precisa mudar isso pela separação e reciclagem. E aí, a gente tem um dado de 2019 do Sistema Nacional, né, de Informações sobre os Resíduos Sólidos Urbanos, que traz que nem 40%, não lembro agora o exato número, mas acho que 38% dos municípios brasileiros são atendidos por coleta seletiva. Então, aí tu fala de Lajeado, que tem coleta seletiva, né? Então, a gente fala, bom, nem 50% dos municípios têm coleta seletiva. Então, aqueles que têm... E aí é triste pensar que aqueles que têm algo muito baixo ainda. Então, mas então 38% do Brasil é reciclado? Não, 38% dos municípios têm coleta seletiva. Daqueles que têm coleta seletiva, por exemplo, o Lajeado, pouquíssimo reciclado. Por exemplo, Porto Alegre, pouquíssimo reciclado. Então, aqui o dado de Porto Alegre, né, são gastos por ano 133 milhões de reais com a operação de resíduos sólidos, é muito dinheiro. E por dia, né, aí tu falou em 20 mil toneladas por ano em Lajeado, aqui por dia. Então, né, no mês a gente já tem mais do que o ano em Lajeado de resíduos. E disso, dessas 1.143 toneladas dia de resíduo gerado, né, que é estimado, 1.082 toneladas vão para aterro sanitário. Eu achei que ia dizer reciclado, né?
e 61 vão para as unidades de triagem para coleta seletiva. E aí se fala, nossa, só 61 toneladas vão para coleta seletiva e são recicladas. Não, é menos que isso. Porque quando chega na cooperativa lá, que os catadores fazem a separação, e lembre-se, alguém vai pegar na mão o seu resíduo, então sempre mantenha ele, mais uma vez, limpo, organizado, para que não tenha larvas lá, quando chegar na unidade de triagem. Quando chega lá, parte disso ainda é rejeito. Então, menos do que essas 61 toneladas vai ser reciclado. É uma realidade muito triste. E aí, quando a gente fala do conceito lixo zero, que é desviar 90% dos resíduos do aterro sanitário, nossa, a gente está muito longe, mas a gente não pode deixar isso morrer, sabe? Eu acho que a gente está num movimento crescente aí de conscientização das pessoas, do empreendedorismo sustentável, né? Então, as empresas estão se preocupando com isso, e acredito que não seja só apenas uma oportunidade de negócio, e também é uma oportunidade de negócio, mas também é muito para ter a resiliência, né? Porque, sei lá, a construção civil, que gera muito resíduo, também está tendo dificuldade em encontrar materiais, né? Matéria-prima. E daqui a pouco seja uma grande solução eu ter a economia circular na construção civil, fazendo com que o que é resíduo se torne areia, brita, enfim, e é matéria-prima de novo. Então, aí eu vou ter a resiliência das construtoras que conseguem fazer esse resíduo virar material. Então, além de ser uma oportunidade de negócio, é também um benefício econômico, uma resiliência, uma visão de futuro das empresas, né, do cidadão, e que gerencia essas empresas também, e também é uma convicção de que nós fazemos parte de um todo, né? Bem isso mesmo, né? E sempre é interessante, né, mencionar que cada um de nós, né, se a gente, como a Nicole já mencionou aí, né, sempre tomar cuidado com os nossos resíduos, né? Não vou largar resíduo sujo para coleta seletiva, porque depois alguém vai estar lá olhando, né? E essa semana também saiu, e aí eu gosto de frisar a questão dos valores envolvidos, né? Saiu num estudo do Rio de Janeiro, que, atualizando, então, essa questão do estudo que eu tinha mencionado antes, dos 8 bilhões, que se a gente conseguir aumentar tudo isso e não ficar só nos resíduos recicláveis, dos resíduos sólidos urbanos, né, ou os domésticos, a gente consegue injetar na economia mais de 100 bilhões, né? Saiu essa semana. Então, imagina só, agora num pós-pandemia, né, a gente está aí urgente essa retomada, e por que não, né? Talvez pensar numa alternativa a esse modelo que a gente vem utilizando de simplesmente comprar e descartar, né? E aí, agora eu vou te provocar no sentido assim, né, de o que tu acha que falta, assim, para a gente avançar enquanto sociedade, enquanto, né, nação, ou enquanto, né, aí, moradores de um município, na questão da reciclagem? O que falta para a gente evoluir nesse sentido, né? Política pública, investimento, o que na tua opinião falta, assim, para a gente avançar nesse quesito, assim? Bom, é muito boa essa pergunta e realmente é uma provocação para todo mundo que está acompanhando. Primeiro, eu acho que tem dois fatores principais, né? Tem três, na verdade. Um são os governos se movimentarem, outro é a população se movimentar e outro são as empresas. Eu acredito que as empresas já estão se movimentando. Então, as empresas elas estão se movimentando. O governo está muito lento. Então, a gente precisa fazer com que o governo movimente mais, como? Por meio de legislações de incentivo, por exemplo. Né? Por exemplo, trazendo incentivos para empresas que promovem a reciclagem, né? que produzem a partir de materiais reciclados, por exemplo, né? Não pagando duplamente impostos, enfim, tem toda essa questão. Então, eu acredito que as legislações elas ajudariam muito se elas abrissem portas para esse caminho. Tem um outro, aí a população por meio da conscientização, e aí vem o papel do governo também, promovendo massivamente uma educação ambiental, uma conscientização, com uma política pública pensada a médio e longo prazo para isso, porque o benefício, ele é nítido, assim, tu coloca esses números no papel e faz um planejamento, tu vê que é lógico que
que faz sentido isso tudo que a gente está falando, começando pelos orgânicos, que são os mais fáceis de resolver, e indo aos pouquinhos com os materiais recicláveis. E aí a gente vê um movimento aí da mudança das embalagens, por exemplo, a nível global, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente tem pressionado as empresas de delivery, né, como o iFood e Uber Eats, a mudarem essas embalagens, e elas têm respondido um pouco sobre isso. Então, acontece essa movimentação. E isso gera a mudança dos fornecedores das embalagens. Então, a gente já começa a trabalhar com uma economia circular, por exemplo, embalagens compostáveis, né, ou retornáveis, que são muito positivas. Na Europa se entra muito com o conceito para melhorar essa questão dos resíduos, os retornáveis, eles são bem importantes. Então, daqui a pouco tem incentivos públicos para isso, então é a legislação, né, para incentivar as empresas e cidadãos, aí as empresas se movimentando para que isso aconteça e o cidadão colaborando também. Mas não dá para colocar tudo nas costas do consumidor, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. É uma engrenagem, né? Cada um é uma pecinha importante nesse todo, né? Então, cada um precisa fazer a sua parte e movimentar o próximo para que ele se mexa, né? Olha, vamos lá. Então, com a pressão da sociedade e a pressão das empresas, né? Então, eu acho que isso avança. Nicole, eu gostaria aí que, se tu pudesse fazer uma fala final, para a gente não se estender demais também, porque a ideia é fazer vídeos curtos, né? Então, se tu pudesse fazer aí uma fala final, te agradeço, hein? Bom, vamos fazer um movimento aí, galera, cada um se entendendo como um agente de transformação. Eu acho que todo mundo tem, eu tenho certeza que todo mundo tem o poder da transformação, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né, ou quem trabalha num órgão público, movimentando isso também. Então, acho que cada um movimentando dentro dos seus espaços, a gente já vai conseguir fazer um bom agito aí para que as coisas se acelerem. A gente precisa movimentar isso tudo para que os resultados comecem a ser cada vez mais legais e transformar aquilo que parecia antes ecochato em algo super legal, construtivo, divertido, e porque é isso, sabe? A agroecologia, essas coisas são todas muito legais, é bem-estar que a gente fala, é saúde, é evolução. Então, eu acredito que cada um fazendo a sua parte, seja no lugar que esteja, é o caminho, sabe? E agradeço aí o espaço, parabéns mais uma vez pela série que vocês estão trazendo, achei muito legal a ideia, e acompanhem, galera. Esses aí vão trazer coisa muito legal para vocês. Show, Nicole, te agradeço, e a ideia é essa mesmo, deixar o convidado falar e provocar ele, hein? Eu tenho uma fala que eu gosto muito, que eu não me lembro agora de quem que é o poeta, mas é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu te agradeço aí mais uma vez. Recíproco. Eu te agradeço aí mais uma vez o aceite do convite e por todas as informações que você compartilhou conosco aí. E é isso aí, galera. Fiquem bem, fiquem na boa, fiquem na paz. Acompanhem nossas redes sociais que logo, logo tem mais informações aí. Valeu, até mais.